Boa noite para todo mundo de novo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Baruch Hashem, estamos começando outro livro, né? Sefer Shemot. E a gente terminou, né? Obviamente, Bereshit semana passada. E vamos começar aqui. E eu vou meio que manter como se diz, uma tradição que eu costumo fazer, que é falar sobre o livro em si, né? Queria dar uma introdução para a gente poder já entrar em Shemot com uma cabeça específica, né? Assim, com uma visão um pouquinho diferente, às vezes, das coisas, né? E a partir disso, eu devo dizer uma coisa que eu já falei, já comentei aqui antes algumas vezes, que é a questão... talvez, para mim, o grande comentário sobre o livro em si, que é feito pelo Nachmanides, né? O Ramban, no qual ele chama o Sefer Shemot, o livro do Êxodo, né, de Sefer HaGeulah, né, ele chama de livro da redenção, né, e assim como ele chama Bereshit de Sefer HaYoshar, né, o livro da justiça, o livro dos justos, né, e ele também traz uma perspectiva bastante interessante a partir desse comentário dele, porque ele diz o seguinte, que as narrativas aqui, no caso no Sefer Bereshit, né, nos ensinam a ser e achar, nos ensinam a ser corretos, nos ensinam a ser retos, fazer a coisa certa, né? Mas porque se a gente for chamar de Êxodo, Shemot, né? Se a gente for chamar de Êxodo, a gente vê o quê? O livro começa agora, né? Shemot, aí vai passa pelas pragas, sai do Egito, 10 mandamentos. E aí é muito fácil a gente chamar de Êxodo a partir disso, né? Porque, à primeira vista, essa é a história principal, né? Mas se fosse assim, a gente podia parar o livro na metade. Chega na metade, acabou o êxodo, vamos dizer assim. Mas só que depois vem 12, 13 capítulos e o assunto é outro a partir daqui, né? A gente vê um outro assunto a partir desse momento, né? O nome que o Nachmanides dá, Sefer HaGeulah, o livro da redenção, não vai acabar até o Mishkan, porque quando eles constroem o Mishkan, quando eles constroem o tabernáculo, completa-se, vamos dizer assim, a redenção do povo, né? A redenção começa com a saída do Egito, mas ela não é uma coisa meramente geopolítica, ela é uma coisa religiosa, teológica, vamos dizer assim. Enquanto a presença de Hashem não está explícita entre o povo, não tem redenção. Não tem como ter redenção, né? E é importante ter uma espécie de introdução para a gente explicar o que é que vem para frente. Então, existem alguns paralelos bem claros entre Bereshit e Shemot, e Bezat Hashem, nas próximas semanas a gente vai entrar nesse assunto, né? Se eu não mudar de ideia até lá, mas o plano é esse, né? Mas eu queria focar numa coisa específica. E a coisa que eu queria focar hoje é na liderança de Moshe Rabbeinu, né? A liderança de Moisés e como que isso aconteceu e por que foi ele, né? Então, primeiro a gente tem que pensar, como é que começa o livro? O livro começa de um jeito sem introdução nenhuma. Ele tava no Egito, assim, essas pessoas foram pra lá e tal. E aí o faraó viu que era um problema, porque cresceu demais. E aí o que acontece? Ele manda as parteiras matarem os meninos. Mas aí vem aquela conversa, né? Não, as parteiras falam assim, não deu para matar os meninos porque as judias são muito espertas. Na hora que chega lá, elas já tiveram o filho e já sumiram com o menino. E aí o que o faraó manda fazer? O faraó manda jogar no Nilo. E aí numa dessas de jogar no Nilo, uma mulher levita decide que vai tentar salvar o filho dela de alguma forma. E aí põe o menino na cestinha e bota no rio, né? Impermeabiliza a cestinha, bota no rio e bota a filha mais velha para seguir a cesta para ver onde é que vai dar. E aí toda aquela historinha, né? Que parece um continho de fada, até virou filmezinho não sei se é da Disney, mas é uma animaçãozinha lá. Na qual esse menino judeu desce pelo rio e o que acontece? Chega lá, dá de cara... A filha do faraó tá tomando banho, dá de cara com aquela criança, pega a criança da água e por acaso a menina tava seguindo o menino e fala assim, tem uma ama de leite pra esse menino aí se a senhora precisar. Então traz aí. E era a mãe de Moshe, né? E esse é Moshe. Moshe é criado como, tanto que vira o príncipe do Egito, né? Não é esse o nome, eu acho, da historinha, né? Ele vira um príncipe nessa situação toda.
A partir disso, eu pergunto, por que é que ele foi escolhido? O que fez Moshe ser escolhido e como isso aconteceu? Essa que é a nossa pergunta hoje. Como que isso aconteceu e o porquê disso ter acontecido? E aí eu sou obrigado a sempre puxar aquele midrash famoso que todo mundo conta. Talvez se você não ouviu, mas você vai ouvir em algum momento na sua vida essa história desse midrash, né? Que fala que os judeus do Egito que estavam morando no Egito estavam no fundo do poço do ponto de vista espiritual e religioso, né? Não existia, vamos dizer assim, uma religiosidade viva ali, né? E é uma coisa que infelizmente já acontece hoje também. É o 49º nível de tumá que a gente fala, né? O 49º nível de impureza, né? Se descesse mais nível não tinha mais volta, né? São só 50. Então, a gente vê isso acontecendo hoje, né? O bisavô da família teve todo um processo de estudar estivá, aprender um monte de coisa, teve que aí os avós ainda seguem, mas os pais já não se importam tanto, e aí os netos não estão, a quarta geração já não está mais ligada, né? Então é tão distante que mal sabe o que é se fazer parte do povo judeu, no caso. Isso é uma realidade de hoje. Os judeus no Egito seguiram um caminho parecido. O Midrash chega a dizer que a quarta geração sequer lembrava de circuncidar os meninos, né? Mesmo em Israel, que hoje também a gente vê uma comunidade que tem uma secularidade grande em alguns lugares, às vezes até antirreligiosa, ainda fazem a Brit Milá, ainda fazem circuncisão. Então, mesmo esse Midrash dizendo que eles mantinham 3 coisas muito importantes, né, que é essa provavelmente a história que todo mundo ouviu, né, que mantiveram os nomes, as roupas e a língua, né? Esse mesmo Midrash diz que parte sequer lembrava da circuncisão. Então, apesar desse Midrash ser muito popular, ele é muito usado para dizer o quê? Que a gente mesmo assim tá seguindo, agora a gente segue esse mesmo caminho, né? Porque as pessoas já não se vestem mais. Eu não tô dizendo, todo de preto e tal, não. Isso aí é um minhag, né? Mas tem um jeito, uma conduta ao se vestir, na verdade. Não seguem mais os nomes, não tem mais os nomes, né? E não falam mais a língua. E essa é o que esse Midrash considera uma identidade cultural básica do povo. E aí o Meshech Chochmah, ele vem, o Rabbi Meir Simcha de Divinsky, ele, que é um dos grandes comentaristas do século XX, ele diz que Yaakov, o patriarca Yaakov Avinu, ele antes de morrer, ele pede para que os filhos guardem ao menos essas 3 coisas. Independentemente de onde forem morar, ou do que forem fazer, ou de como decidirem viver. Ao manter essas 3 coisas, é como se ficasse aquela fagulhazinha da identidade. Qualquer coisa, é só botar um... O start está ali, só falta o combustível para aquele fogo pegar, né? E a fonte desse Midrash acaba sendo meio obscura, né? Alguns outros trazem outras ideias, né? Por exemplo, não falar Lashon Hará também faz parte do povo judeu, né? Não ficar fazendo fofoca, não revelar os segredos do povo, etc, né? Mas isso em si, até a parte do Lashon Hará, né, faz parte da consciência coletiva do povo, né? O que acaba gerando outra pergunta. Se essas 3 coisas foram fonte, vamos dizer assim, da salvação do povo, por que é que Moshe é escolhido para liderar, para ser uma espécie de redentor, vamos dizer assim, né? Já que ele dificilmente se encaixava nesses 3 requisitos, né? Moshe não tinha um nome de judeu, Moshe não falava a língua direito, e ele com certeza não se vestia como judeu. Mas aí eu também tenho que perguntar, a culpa é dele? É culpa dele que ele foi criado no palácio? Não. Mas a pergunta permanece. A parte mais evidente aqui é a roupa. Eu vou provar que ele não seguia nenhum desses 3. A parte mais evidente aqui é a roupa. O que acontece com a história de Moshe? A gente vai ler esse pedacinho da história depois também. Mas ele mata um cara e ele é obrigado a fugir, né? Esse cara estava abusando do que a Torá chama dos irmãos de Moshe, que no caso eram pessoas, membros do povo. E aí ele encontra as filhas de Itró, que eram midianita. E aí ele ajuda elas. E elas voltam mais cedo para casa. E aí o que acontece no número 1? E vieram a Reuel... tem uma parte aí que eu devia ter escrito... Tá copiado errado aí, mas tudo bem. Vieram a Reuel, seu pai, e este disse: Por que
por que se apressaram para vir hoje? Por que vocês chegaram mais cedo? Aí embaixo, e disseram, um homem egípcio, Ishmitsiri. Um homem egípcio livrou-nos da mão dos pastores e também tirou água e nos deu beber para o rebanho. Elas viram Moshe e confundiram ele com o egípcio. Porque ele não se vestia, ele se vestia igual egípcio. Né? Então é meio natural que elas achassem que ele fosse egípcio. Né? E aí o Midrash acaba dizendo que ele estava vestido dessa forma, mesmo ele tendo cara e jeito de andar de judeu. E aí é estranho a gente pensar, se ele estava fugindo, por que ele não se livrou dessa roupa? Né? E também é meio intuitivo a gente achar que ele falava a língua local. Não sei se era egípcio, não era árabe, porque o árabe não existia. Mas ele foi criado ali, então era normal que ele falasse daquele jeito. Mas a gente tem uma coisa muito estranha quando a Torá relata o encontro de Hashem e Moshe, já que ele vai ser o responsável por tirar o povo de alguma forma. Moshe ele se esquiva de várias formas. E o que ele usa para justificar essa tentativa de não fazer o que Hashem está mandando é: eu tenho um problema de fala, eu não falo bem. E isso aparece pelo menos 2 vezes no Humash. Na verdade aparece várias vezes no Humash, né? Eu botei 3, eu acho aí. Número 2. Shemot 4:10. Diz o seguinte: Moshe disse a Hashem, rogo, Senhor, eu não sou homem eloquente nem de ontem, nem de anteontem, desde que falasse ao teu servo, pois tenho fala lenta e língua trêmula. Aí tem todos os midrashim que contam que ele era gago, né? Mas o que é aqui? Se você... Quem estudou hebraico, essas coisas, sabe que às vezes você trava na hora que você está falando, ou na hora que você está lendo, né? Às vezes é isso. Às vezes ele não tem o domínio assim da língua para poder falar. Né? As tradições mais comuns falam dessa ideia de gagueira. 2 capítulos depois a gente tem o quê? Número 3. Tem 2 passuquim diferentes aí, o 16:12 e o 6:12 e o 6:30. No 6:12 ele diz o seguinte: E Moshe falou diante de Hashem dizendo, eis que os filhos de Israel não me escutaram. Como é que o faraó vai me escutar? Se eles não me deram ouvido, como é que o faraó vai me dar ouvido? Eu tenho dificuldade na fala. E aí a gente é obrigado a voltar para o hebraico para ver o que é. Va'ani aral sefataim. Esse aral quer dizer não circuncidado, vamos dizer assim. Tá? Então ele não é circuncidado na fala. O que isso quer dizer exatamente? Né? Lábios não circuncidados. Logo depois ele vai usar a mesma expressão, ani aral sefataim. Né? Ele vai, Moshe disse diante de Hashem, eis que eu tenho dificuldade na fala, como o faraó me escutará. Então, esse literalmente lábios não circuncidados quer dizer o quê? Eu não falo igual judeu, como é que eles vão me ouvir? Né? Esse aral quer dizer diferente, quer dizer estranho. Literalmente não circuncidado. Então, ele fala com uma língua diferente, com uma língua estranha. Por isso, o faraó vai entender que ele é um egípcio maluco. E os judeus vão entender que ele é um egípcio maluco, porque ele fala hebraico mal. Ele fala que nem um egípcio. Então vamos dar uma investigada nisso. Nome. Nome é o mais fácil aqui, né? Quem é que nomeia Moshe? Quem nomeia Moshe é a filha do faraó, Batiá, né? Que a gente vai ver de onde é que eu tirei o nome, no caso. No número 4. O menino cresceu e ela o trouxe à filha do faraó. E ele foi para ela como filho e seu nome foi Moshe, disse, porque tirei das águas eu tirei. Ela não falava hebraico, ela falou Moshe, não vem, né? Não é um nome em hebraico, vamos dizer assim. Mas não só o nome egípcio, como tem um outro problema aí. A gente tem que entender algumas coisas antes de entender o próprio nome. Primeira coisa, a gente já disse. A gente já falou isso em alguns outros momentos, vários outros momentos durante os nossos estudos, que no fim das contas é a diferença entre Mitzrayim, entre o Egito e entre Israel, a terra de Israel. A terra de Israel a gente já falou. Não tem água corrente, vamos dizer lá. É uma terra que depende de chuva. Certo? Então, a gente tá... O que isso faz? O que isso obriga o povo a fazer, vamos dizer assim? Obriga o povo a olhar para os céus constantemente e esperar pela chuva. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Tanto que quando a gente faz as bênçãos do Shema, a gente fala:
A chuva no tempo certo. Dá a benção é isso, a chuva vir no tempo certo. Só que o Egito não é assim. O Egito, considerado berço de várias civilizações e tudo mais, depende do Nilo. Depende de um rio gigante que passa lá e a cheia do rio, inclusive. Enquanto Israel a gente olha para o céu e se lembra das bênçãos de Hashem, ou a gente vê Hashem nessas horas, no Egito eles olham para onde? Eles olham para o Nilo. Né? Na parte da mitologia egípcia, vamos dizer assim, meio que o faraó é um deus, né? E ele é um deus do Nilo. E isso está na Torá também. Né? Na verdade, no Tanar, né? E a Haftará da Parashá da semana que vem tem uma referência a esse tipo de coisa. Número 5, Yehezkel, Ezequiel 29, 2, 3. Ó filho do homem, volta teu rosto contra o faraó, isso é Hashem falando para o profeta, rei do Egito, e profetiza sobre ele e sobre todo o Egito. Fala-lhes e diz, assim diz Hashem Elohim, eis que sou contra ti, ó faraó, rei do Egito, que te assemelhas a um grande crocodilo que fica imerso no meio do rio e que afirmas, o rio é meu e eu o fiz. Pesado, né? Hatanim Hagadol, o grande crocodilo, né? Então, o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O poder do Egito vem do Nilo. E aí parece razoável, por algum motivo, para o rei do Egito achar que ele tem um direito divino, porque o Nilo é dele. Beleza? Então esse é o contexto. Se a gente voltar à história, o que acontece? Inicialmente o faraó faz o quê? Manda que as crianças, no caso os meninos, né, os homens, sejam mortos quando nascerem. E as parteiras meio que se recusaram a fazer. Deram um migué lá pra dizer que não conseguiram fazer o que foram mandados. Depois ele fala para jogarem as crianças no Nilo. Mas qual que é a diferença aqui? Por que as parteiras que antes se negavam a matar as crianças agora falam, não, beleza, jogar no Nilo é ok? E até a gente sabe que na China até pouco atrás era comum afogar as meninas, né? Porque a época uma coisa horrorosa, né? Que é a época do filho único, aquela história toda, e é melhor ter menino na cultura deles e tudo mais. Se a gente pensar assim, o faraó é o deus do Nilo, é como se fosse uma negociação que está acontecendo, jogando a criança no Nilo. O Nilo vai decidir quem vai viver e quem vai morrer. Se a criança morrer, beleza. Se a criança viver, beleza também. Então a natureza vai decidir. O Nilo, o próprio faraó está decidindo o futuro da criança aqui. Né? É claro que racionalmente a gente conclui que eles estão matando as crianças, né? Eles acreditavam nisso, né? Simplesmente isso. Pensar assim, não, mas isso é bobagem. Se jogar um recém-nascido num corpo d'água corrente, ele vai morrer. Mas eles acreditavam nisso. O Nilo aqui é a força vital do próprio Egito. Ele vai decidir o que é. Quando a filha do faraó tira a mocha da água, o que ela está fazendo? Ela está dando um nome para ele que tem a ver com água. E o que ela está fazendo? Né? Qual que é o nome da filha do faraó? Já deu spoiler aqui, né? Número 6, Devrei Hayamim Malef. E a mulher judia deu a luz a Ered, não sei o que, o pai dos... E aí no final tá dizendo assim, e foram os filhos aí tá Bitia, né? Batia, a filha do faraó que merece desposar. Essa é a mãe de Moshe adotivo. Tá? O que quer dizer esse nome? Yah é aquela partícula que a gente fala que é uma das partículas do nome de Deus. Então o nome dela é Batia, filha de Deus. No caso, filha de um Deus, né? No caso, Deus do Nilo. E ela fala como se Moshe tivesse nascido também do Nilo. Mas ela sabia o que ele era também. Né? Ninguém é bobo aqui pra achar assim, não, tem uma criança aqui vindo do... Né? Ninguém é besta aqui. Ela sabe que esse menino era judeu, ela sabia. Né? Sabia que existe uma grande chance do filho dela ter nascido de uma judia. E as pessoas elas tentam explicar como se fosse uma rebelião contra o pai dela. Né? Muitos comentaristas buscam um pouco essa história aí. Mas tem uma coisa por trás disso tudo. Se a gente voltar à história. O Nilo está julgando as crianças. Ele foi julgado pelo Nilo e sobreviveu.
E aí ele nasceu de novo. Então Moshe, a partir disso, pode tomar o lugar que lhe cabe no panteão egípcio. Porque no fim das contas, se a mãe dele também faz parte, ela quer colocar o filho dela nos negócios da família, independentemente de ser adotivo ou não. Então Moshe talvez não fosse seu substituto direto, mas teria a possibilidade de substituir o faraó, porque ele vem do Nilo. Ele também é uma espécie de um deus. Então o problema não é só o nome aqui, mas o que o nome representa. Nascido diretamente desse mundo corrompido que o Egito começou. Corrompido do nosso ponto de vista, obviamente. Né? Moshe, até fugir, ele era uma espécie de um deus, ele fazia parte desse panteão. Né? Mas aí Moshe vai lá, estraga os planos da família e faz, vamos dizer assim, uma escolha péssima para a carreira dele, que é matar o rapaz que está na Torá, no número 7, Shemot 2:11. E foi naqueles dias Moshe cresceu e foi ter com seus irmãos e viu suas pesadas tarefas. Seus irmãos, no caso, são os Ivrim, né? Os judeus, os hebreus, né? E viu um homem egípcio ferindo a um homem hebreu, um de seus irmãos. E ele foi lá e matou o cara. É interessante porque lá em Bereshit a gente falou de irmão também em determinado momento. Quem? Que irmão que a gente comentou alguns deles, né? Mas especificamente que tem a ver com morte, a gente falou de Caim e Hevel, né? Caim e Abel. Mas o problema ali em Bereshit é que eles não se reconheceram como irmãos, né? Ou pelo menos não reconheceram um ao outro, porque eles brigaram, um acabou matando o outro, né? O resultado é uma das piores histórias que a gente tem em Bereshit. Que é Deus falando pra Caim assim, cadê teu irmão? E Caim falando, eu sei lá, eu sou pai dele, né? Eu sou guardião do meu irmão agora, por acaso? Mas aqui tem uma diferença. Quando tem esse atrito, Moshe reconhece quem é irmão dele de fato. E vai lá e mata o egípcio. Ele mata por quê? Porque ele está defendendo alguém que ele reconhece. Acho que a gente já tem uma diferença que é importante. Né? Outro paralelo que é importante. Noah. Quando a gente fala de Noah lá em Bereshit, é impossível desassociar Noah da arca dele. Moshe também tem uma espécie de uma arca. Ah, é um exagero. Não, mas pera lá. Ele se salvou da água, ele se salvou do dilúvio dele. Era o dilúvio que ele tinha para se salvar. Mas ele tem uma arca. Não foi ele que construiu, mas é a arca que salva ele. Né? Noah passou por anos construindo a arca e não conseguiu convencer ninguém a entrar na arca. Moshe, mais tarde, consegue convencer as pessoas a entrarem na arca dele. Né? Moshe sai do palácio, vai, busca os irmãos dele. Aqui, contrário do Caim, né? Reconhece, há o reconhecimento do irmão aqui nesse momento. E ajuda. Tanto a gente tem uma semelhança com Caim e Abel que ele enterra o egípcio depois que ele mata o cara. Né? A gente lê essa parte e muitas vezes a gente acaba passando batido, né? Moshe, ele tem esse discernimento claro, mesmo acostumado, vamos dizer assim, com a situação mestre-escravo, pela qual o povo está passando, ele vê o abuso mesmo assim. Em geral, ele devia olhar para aquela história e falar assim, normal, né? Mas para ele não é normal. Não existe normalidade naquele abuso ali, por mais que seja a relação mestre-escravo. Então a gente pode comparar essa atitude de Moshe com as principais midot, com as principais características dos nossos patriarcas. Abraham, Isaac e Jacob. Abraham, a gente sempre fala aqui, eu vou repetir isso 1000 vezes, caracterizado pela Hesed. Ele é bondoso, pela bondade, pela compaixão. Moshe tem compaixão daquela pessoa que está sofrendo e ajuda. Né? Yitzhak representa Gevurah, Odin, né? Força. Alguém que se controla para fazer a coisa certa. O que Moshe faz? Para ajudar o cara,
Ele sacrifica o próprio futuro como um príncipe, como Deus, ou o que quer que seja. Por outra pessoa. Ele se controla para quê? Para não ignorar, para fazer o normal, que é ignorar aquela situação. E a gente faz isso hoje também. O normal da gente é ignorar situações que nos incomodam. Porque a gente tá numa boa. Às vezes você passa, tem alguém pedindo dinheiro na rua, você fala, não vou nem olhar para não vir pedir para mim. Eu sei porque eu já fiz isso na minha vida. Tento não fazer mais hoje. Você inventa tudo que você tem na tua cabeça para ignorar ali. Não, o cara tá ganhando muito dinheiro fazendo... Não importa, a humilhação tá ali. Se você não vê a humilhação, é porque você tá se esforçando para não ver. Yaakov. Jacó tem Emet. Jacó é Torá. Emet le Yaakov, que a gente fala, né? A verdade que carrega Yaakov. Moshe foi capaz de olhar para aquela situação e ver quem que estava certo e quem que estava errado. Então ele, quando ele faz isso e acaba com a carreira dele, que nem eu falei, ele carrega consigo essas 3 características, essas 3 midot dos patriarcas. E aqui a gente vê uma situação que é meio inacreditável. É um sacrifício que ele faz, e esse sacrifício é o quê? É o primeiro passo que ele dá para ser líder do povo. Porque, diferentemente dos demais líderes, as lideranças do povo são aquelas que são aptas a se sacrificar pelo próprio povo. Né? Tem horas que ele fala assim, mas eu não sou pai desse povo. Sim, mas não é. Mas eu tô disposto. Tanto que quando o Hashem fala pra ele assim, vamos terminar, vou matar todo mundo e vou recomeçar com você. O Moshe fala assim, se você fizer isso, pode apagar meu nome dessa história aí, que eu não quero fazer parte disso. Moshe, então, a partir daí acontece o quê? Ele foge, ainda vestido como egípcio, que nem a gente viu. Ele se encontra com as filhas de Itró, encontra, consequentemente, a casa de Itró e se casa com uma das filhas dele. Né? Beleza. Aí tem toda aquela história da sarça ardente, né? A sarça pegando fogo, do arbusto pegando fogo, né? E aí no número 8 a gente vê lá, Shemot 3, 1, 2. E Moshe, aqui é engraçado, que a gente encara aqui como o nascimento do Moshe líder do povo naquele momento, né? Mas o que ele estava fazendo antes de virar líder? E aí a Torá, ela fala pra gente o que ele fez antes de virar líder. De novo lá no 8. E Moshe estava apacentando o rebanho de Itró, seu sogro, chefe de Midian, e conduziu o rebanho por trás do deserto e veio ao monte de Deus em Horeb. E um anjo de Hashem apareceu ali numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e Moshe olhou e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. O que ele estava fazendo antes? O que ele precisou fazer antes para virar o que ele virou? Hashem só se revela para Moshe depois que Moshe vira pastor. É como se fosse um pré-requisito. Né? E aí no final do Bereshit a gente tem uma coisa que é muito legal, lá no 9. Vamos recordar o finalzinho de Bereshit. Quando vos chamar o faraó, esse é Yosef falando, né? E vos perguntar quais são vossos ofícios, direis, homens de gado foram teus servos, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Isso para que fiques na terra de Goshen, pois todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então quando ele vira uma coisa que é abominação para os egípcios, Hashem vem falar com ele. Esse é como se fosse o final de um primeiro ciclo aqui. Que ele meio que se libertou da mentalidade egípcia com a qual ele cresceu. Ele está recuperando aos poucos a identidade dele. Aos poucos ele está voltando às origens. E o verso logo depois diz, Moshe virou um pastor. Logo antes, na verdade, né? E aí, pá, revelação. É como se esse movimento tivesse, esse momento da revelação tivesse esperando o final dessa primeira metamorfose pela qual Moshe passa. E aí os judeus são salvos porque, segundo o Midrash, eles não mudaram nome, roupa e língua.
E a pessoa que lidera esse êxodo é escolhido porque ele mudou essas três coisas. Não é uma redenção geográfica, que nem eu falei, que nem o Nachmanides comenta. Se fosse, era muito mais simples Hashem só tirar o povo de lá. E assim, considerando o que aconteceu nas pragas, isso era fácil de fazer. Mas existe um aspecto que é mais importante do que sair do Egito fisicamente. É sair do Egito espiritualmente. Eu já falei, a palavra Misraim significa lugar apertado. Dois lugares, é um plural, dois lugares que te apertam. Não existe crescimento espiritual lá dentro. E Hashem está dizendo que é mais poderoso você se libertar espiritualmente. Você se libertar de tudo aquilo que você viveu e participou no Egito. Hashem não queria só tirar o povo do Egito, mas tirar a sociedade e a idolatria egípcia de dentro deles. Certo? É mais fácil, e acho que alguém comentou isso comigo essa semana, é mais fácil tirar a diáspora, tirar os judeus da diáspora do que a diáspora dos judeus. Vários e vários comentaristas vão falar, vão mostrar essa influência. Tudo aquilo que foi assimilado. Né? E, vamos dizer assim, quebrar o Nilo com uma praga é um murro no estômago dos egípcios. A primeira praga qual que é? Vocês não controlam nada do Nilo. O Nilo vira... A água vira sangue. Né? O Nilo não tem mais nada para dar para vocês agora. E essa quebrada no Nilo inicial, gerou a primeira dúvida. O povo fica em dúvida, fala, peraí, não tem tanto poder aqui que nem eles estão dizendo que tem. Porque é difícil de abandonar valores, certos valores da sociedade nas quais a gente está imerso. É muito difícil fazer isso. A gente é muito influenciado pela sociedade que está em volta da gente. E para acabar com o grande mito do poder do Nilo, Hashem quebra o Nilo, mas também escolhe um dos membros do panteão, vamos dizer assim, da realeza, que vai sair, voltar e dizer assim, olha, esse jeito de viver aqui tá longe da verdade absoluta. Pelo menos nós do povo temos que viver de outra forma. E isso abala as estruturas do Egito. Se abalou as estruturas do Egito, imagina como abala as estruturas do povo que está imerso ali. E quando a gente fala de redenção, principalmente dessa redenção, a gente tem que ter duas perspectivas principais. A primeira, o que aconteceu naqueles tempos, né? A gente fala disso em Pesach, a história. Como é que foi ser escravo? Mas o mais importante é o depois, é o futuro. O que é que vem pela frente agora? Beleza, estamos livres, mas livre para quê? E o que acontece com os judeus no retorno do exílio do Egito é o que vai acontecer com os judeus do retorno do exílio no futuro. São sempre aqueles ecos históricos e espirituais que a gente comenta aqui. O que acontece com os judeus no retorno do exílio do Egito vai acontecer com o final desse último. Mas Moshe não necessariamente é lembrado como um redentor. A gente chama ele de quê? Moshe Rabbeinu. A gente não chama ele de Moshe Hagoel, né? A gente não chama Moshe o Redentor. A gente usa essa expressão para ele, mas ele é Moshe Rabbeinu, ele é nosso mestre, nosso professor. Né? Parte da redenção é receber a Torá. Né? Receber uma nova, vamos dizer assim, cultura espiritual. Que vem diretamente de Hashem. E isso ecoa até a época messiânica, a gente fala, a época de Mashiach. Parte do trabalho dessa época, dessa ideia, é ensinar ao mundo qual é a verdade que vem de Hashem. Então, essa faceta de Moshe também vai ser refletida no futuro. O exílio do Egito é uma espécie de uma imagem que vai ser amplificada num futuro maior. E se a gente analisar quem era Moshe,
a gente começa a entender a grandeza espiritual desse homem que a gente fala que é Ishanav Meod, um homem muito humilde, né? Que podia ter tudo o que ele quisesse na vida dele, que no fim das contas a gente vê que é meio que uma mentira, né? Mas rejeita e vira um criador de ovelha. Líder de escravos, olha que maravilha. Ele vê o mal da sociedade egípcia e decide dar as costas para essa coisa. E quando ele volta como Moshe Rabbeinu, não como Moshe, aquele que foi tirado das águas. Ele não volta como Moshe, o futuro possível faraó. Ele é parte de uma outra coisa muito maior. Quando ele foi colocado lá na arca, quando ele foi colocado no palácio, quando ele foi colocado na consciência geral da comunidade, tanto egípcia quanto judaica nesse caso, como uma espécie de Deus, isso tudo fez parte da história dele. Mas agora, quando Moshe fala, ele já não tem mais aquela dificuldade de fala. Ele fala com a voz da Torá, ele fala com a voz de Hashem. Moshe vira esse redentor, vamos dizer assim, por causa da techuvá pela qual ele passa. É uma techuvá muito diferente, porque ele não fez nada de errado porque ele quis. Mas ele faz tudo de certo porque ele quis. E esse retorno dele de fato é o que a gente vê, aquela conversa de que Hashem meio que trabalha de formas estranhas. Às vezes é difícil de entender. Mas Moshe é um que, quando você analisa tudo direitinho, é um exemplo muito claro de que pode parecer estranho e tortuoso, mas tudo tem um propósito. E essa é a beleza da Torá, essa é a beleza do livro que a gente está começando hoje. E Bezerra Hashem, a gente vai continuar semana que vem. Obrigado pela paciência, hoje foi mais rapidinho, mas era uma coisa que eu precisava falar. Obrigado a todo mundo, boa noite, obrigado de novo.